Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliette e eu dou dicas aqui em cultivo de rosa do deserto. Se você é novo por aqui, já se inscreve no meu canal, fica por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui sobre o cultivo de rosa do deserto, seja ele germinação, poda, adubação, tudo sobre rosa do deserto eu tô postando aqui no canal. Então já se inscreve, curte, comenta, compartilha aí com as pessoas que vocês acham que devem também saber sobre esse conteúdo e fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês algumas rosas aqui no meu cultivo que elas já floriram, pessoal. Olha só como estão. Já floriram bastante mesmo. Mas agora, né, pararam de florir. Como tá verão, o sol aqui tá bom, elas ainda florem, né? Então vão florir bastante ainda. O que é que eu vou fazer aqui? Tem algumas rosas do deserto aqui que elas ainda estão no substrato, aquele que eu mudei antes do inverno. E meu substrato, alguns eu mudo a cada 6 meses, outros eu mudo com 1 ano, né? Então, o que acontece? Quando você muda o substrato da rosa do deserto, é como se fosse uma casa nova para ela, né? Ela vai se adaptar e, se for bom, ela vai te dar o retorno, né? Que é floração, mais galhos, folhagem bonita. Então, essa rosa aqui mesmo, eu já vou retirar ela daqui, que eu vou mudar o substrato dela, vou colocar para aqui, e isso eu vou fazer com outras também. E o meu substrato eu vou mostrar para vocês como que é que eu faço. Quem ainda não viu, tem vídeo aqui no canal, mas se você ainda não viu, fica comigo até o final desse vídeo, você vai ver, e depois você vai lá nos outros vídeos também para conferir. E aqui tá, pessoal, o meu substrato é esse. Vou estar falando para vocês o que é e a proporção que eu usei. Bom, aqui, começando, né, por essa areia aqui. O que é essa areia? É essa mesma areia de construção que a gente cessa, né, passa na peneira para construir, para reboco. Então, a gente tem que passar na peneira. Quando a gente passa essa daqui na peneira, ela fica desse jeito. Então, eu aproveito porque tem pedrinhas, então vai ajudar aí na drenagem do nosso substrato. Então, eu coloquei um balde cheio dela, né? Um balde de construção de 12 litros. Coloquei um balde cheio dela. A casca de arroz, eu coloquei um balde e mais um pouco, né? Porque tem que ser mais, que é para ajudar também na drenagem. Esse daqui é aquela onde eu gravei o vídeo, quem ainda não viu, dá uma conferida aí, que é pedaços de madeira, né? Da árvore do tamarindo, né? Pedaço da madeira, da casca do tamarindo, que eu aproveitei. Coloquei meio balde desse, porque aqui é substrato, assim, né? De árvore orgânico. Aqui também, pessoal, é a folha da quixabeira, né? Olha só como tá bem curtida, ó. A gente aperta e ela se desfaz, olha só como fica, tá vendo? Então, meio balde recapitulando, um balde da areia, da terra já peneirada, um balde e um pouco, um balde e meio da casca de arroz carbonizada, pode ser a curtida se vocês tiverem, meio balde desse daqui, do tamarindo, um balde da quixabeira também e meio balde aqui da areia de construção, tá bom, pessoal? E o adubo que eu vou estar utilizando é esse daqui, Forte Jardim, porque eu quero que minhas plantas brotem, que elas estão adormecidas. Então, vamos misturar tudo isso aqui e fazer um replantio. Olha só, pessoal, como que essa rosa aqui, né, que eu vou mudar, replantar ela. Olha só como que ela tá cheia de raiz de alimentação, que essas raízes fininhas. Quando você vê uma rosa desse jeito aqui, ela tá saudável. Tá legal o substrato dela, entendeu? Se tiver só as raízes grossas, não tiver raiz fina, essa planta ela precisa que você coloque na areia para conseguir enraizar mais. Então, meu substrato aqui foi essa mesma proporção que eu tô fazendo agora, é o que tava aqui nessa, só tava sem adubação. Então, só vou reforçar o substrato dela e colocar até no mesmo vaso, porque ela ainda não tá passando as raízes pra fora. Mas olha só que raiz bonita que essa rosa tá. E ela, gente, é uma natural de semente, mas é linda, olha só. E olha só, aqui já é um caso diferente, olha só. Ela não tava brotando. Eu fiz a poda, ela não brotou. E quando eu fui olhar aqui agora, olha só como é que ela tá. Vocês conseguem visualizar? Um monte de raiz fina podre e raiz de alimentação quase nada. Tá vendo? Tá vendo? Que tem umas raízes aqui, mas não são as raízes fininhas. Então, essa planta, ela não tá conseguindo se alimentar do substrato.
Então, não tem como ela brotar, não tem como ela dar flor desse jeito aqui. Então, vou replantar ela, vou deixar sem regar, porque tá com algumas raízes podres. E aí, depois que ela conseguir soltar algumas raízes de alimentação, é que ela vai conseguir me responder aqui em cima na copa dela. E outra coisa que eu já vou fazendo também, pessoal, é a rosa que eu tô percebendo que tá precisando de poda, ou que tá com alguma, assim, ficando feia, né, geneticamente falando. Geneticamente não, esteticamente falando. Eu já vou fazendo as podas. Então, essa daqui, eu não fiz a poda dela, porque eu quero fazer uns enxertos e os cavalos tá para chegar. Então, se eu podasse ela, ela ia brotar. E quando eu fosse fazer um enxerto, eu não ia querer cortar, porque tava já com os brotinhos, ia estar bonitinho, entendeu? Então, eu podei esses galhos aqui, que é da vermelha. Não é normal fazer isso, porque a planta ela vai jogar energia agora toda para cá, para brotar. Então, esse lado aqui ela vai esquecer. Então, quando fazer a poda, faça por completo. Retire todas as folhas e faça a poda em todos os galhos. Nesse caso aqui, reforçando, eu não podei todos os galhos, porque esse material aqui eu vou enxertar, né? Eu vou fazer enxerto para vender. Então, por isso que não tirei. Não podei esse galho. Olha só como ela é linda, gente. Ela é multipétala, linda toda. Sementeira, viu? Então, por isso que eu podei só esse galho aqui. Então, as que eu vou precisar, as que vai precisando fazer poda, eu já vou fazendo também assim que eu replanto. Replanto e já vou logo podando. E então é isso, pessoal. Muitas das vezes a gente acha que a rosa do deserto da gente não flore e aí a gente entope, né, o substrato dela de adubo. E isso acaba atrapalhando, né, porque excesso de adubação saliniza, né, o substrato e elas não florem. Então, muitas mesmo das vezes, um simples substrato já resolve esse problema. Um erro que eu cometi aqui hoje nesse substrato foi que eu não coloquei o calcário, né? Raro acontecer isso, mas eu já estava com pressa, eu só ia comprar o calcário quinta-feira, então eu preferi logo fazer o replantio delas. Mas não façam isso, viu? Porque o calcário é o mais importante no substrato, viu? Depois do calcário vem a drenagem, né? Você colocar um substrato bem arenoso para ele ter uma drenagem. Então, o vídeo de hoje é isso, né? É isso que eu vou mostrar para vocês, o meu substrato, a forma que eu faço o replantio, né, as podas que eu faço durante o replantio. E vocês, me contem a experiência de vocês. Vocês fazem também a poda foliar quando vocês fazem o replantio? Vocês passam mais de um ano para replantar a rosa de vocês? Ou vocês acham que para florir mesmo só adubação pode estar no substrato velho? Deixa para mim nos comentários, porque eu também quero saber a experiência de vocês. Então, beijinho, tchau, tchau para todos vocês. Não esquece de se inscrever, curtir, deixa seu comentário aí para mim.